A paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, deixa seu like, curte, comenta e compartilha com quem você ama e quer salvar para Cristo. Amém? No vídeo passado, nós falamos, eu já adiantei, sobre qual seria o vídeo de hoje, que é como alimentar o Espírito Santo. Mas eu quero fazer uma correção. É como alimentar o seu espírito. Fica até o final do vídeo, e a gente vai entender melhor sobre o assunto. Amém? Corre, pega sua Bíblia, se você ainda não pegou, dá pausa no vídeo. A gente vai ler hoje João, capítulo 6. E para que fique melhor contextualizado, a gente vai estar lendo do versículo 25 até o 59, que diz assim: E achando na outra banda do mar, disseram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu-lhes e disse: na verdade vos digo, que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciardes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. Porque a este o Pai Deus o selou. Disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? Jesus respondeu e disse-lhes: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. Disseram-lhe, pois, que sinal, pois, fazes tu, para que o vejamos e creiamos em ti? Que operas tu? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito: deu-lhe a comer o pão do céu. Disse-lhe, pois, Jesus: na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe, pois, Senhor, dá-nos sempre deste pão. E Jesus lhe disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Mas já vos disse que também vós me vistes, e contudo não credes. Com tudo o que o Pai me dá, virá a mim. E o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta: que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que eu ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta: que todos aqueles que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera: eu sou o pão que desceu do céu, e diziam: não é este Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe vos conhecemos? Como, pois, disse ele: desci do céu? Respondeu, pois, Jesus e disse-lhes: não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou o não trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Não que alguém visse ao Pai, e a não ser aquele que é de Deus, este tem visto ao Pai. Na verdade vos digo, que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram.
Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como nós podemos dar a sua carne a comer? Jesus, pois, lhe disse: na verdade vos digo, que se não comerdes da carne do Filho do Homem, e não beberdes do seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe do meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai. Assim, quem de mim se alimenta, também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais, que comeram maná e morreram. Porque comer este pão viverá para sempre. Ele disse essas coisas na sinagoga, ensinando em Cafarnaum. Então Jesus fala que ele é o pão da vida, que é preciso comer da carne dele e que também é preciso beber do sangue dele. Vamos ler João capítulo 1, para que fique melhor explicado. O verbo se fez carne. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Mas o que é verbo? Verbo é uma palavra que expressa ação. Como eu já disse em outros vídeos, eu vou estar olhando para baixo, para cima, para baixo, para cima ou para baixo, para os lados. Eu tenho alguns pontos anotados e para que eu não me perca, eu preciso ler. Então, como eu disse, Jesus, ele é o verbo, e o verbo se fez carne. Ele também é a palavra viva. E aonde está a palavra viva? Aqui é a Bíblia. Você precisa se alimentar da Bíblia todos os dias. Você não pode deixar de se alimentar, senão não tem como você viver nele e ele viver em você. É muito importante você ler. É muito, muito importante para na vida do cristão ler a Bíblia. Vamos dar sequência no vídeo. Tem outros trechos interessantes que eu não vou ler, mas seria muito interessante você ler. Eu deixei aqui na lousa, que é Mateus capítulo 4, versículo 4, e também o capítulo 26, versículo 41, está anotado aqui na Bíblia, aqui na lousa. E também Provérbios, capítulo 20, versículo 27. Se você puder, não agora, mas quando puder, dá uma lida, vale a pena. Todos nós sabemos que existem bons alimentos e também existem maus alimentos, né? Quais são os bons alimentos? Aqueles que a gente conhece, salada, o arroz, o feijão. E quais são os maus alimentos? A pizza, tudo que é gorduroso, lanches, tudo aquilo que em excesso vai te fazer mal, refrigerantes, né? Então, sabemos que existem os bons alimentos e os maus alimentos. Se comemos bons alimentos, ficamos saudáveis. Se comemos maus alimentos, teremos uma vida um pouco mais curta e com bastante dificuldade. Logo teremos doenças e seremos fracos. E se não nos alimentamos de nada, logo morremos. Com a palavra de Deus não é diferente. Mas nós nos alimentamos, né, o nosso corpo pela boca. Mas
E o nosso espírito, como que a gente alimenta ele? Sobre tudo que eu li, de 25 a 59, há muito que se aprender. Mas hoje eu quero falar sobre se alimentar. Uma forma de alimentar o teu espírito é com os olhos. Você alimenta contemplando a beleza da criação, uma árvore, um pássaro, e lendo a palavra de Deus, a palavra viva, e com a boca, louvando, orando, cantando hinos, e com os ouvidos, ouvindo a palavra de Deus, louvores e ensinamentos bíblicos. E com o corpo, você também alimenta o teu espírito, dançando para Deus, fazendo gestos de louvor, ou servindo até mesmo o teu próximo. Agora, olhos, boca, ouvidos, teu corpo e com os teus com o teu nariz, como alimentamos o nosso espírito, como alimentamos com as nossas narinas. Vamos ler Efésios, capítulo 5. Efésios, capítulo 5 diz assim: Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e ainda em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Cheiro suave é uma vida que agrada a Deus, né? Uma vida, assim como Jesus disse, seja meus imitadores. No vídeo passado eu falei sobre uma experiência de uma oração que eu tive dentro da igreja com o Espírito Santo. Se você não viu esse vídeo, vale a pena muito você ver. Ele disse: sejam meus imitadores. Falar como Jesus falou, pregar o Evangelho. Existem os pastores, existem os evangelistas, cada um tem a sua missão aqui na Terra. Mas existe uma missão que nos foi dada e que é de levar a palavra de Deus. E isso não cabe a nós escolher se sim ou se não. Todo cristão tem essa missão. De levar a palavra. Você pode levar a palavra para um vizinho seu, para um amigo do trabalho, para um amigo da escola. Levar a palavra de Deus para quem necessita. Sempre você vai encontrar alguém que precisa se alimentar da palavra de Deus. Nas ruas por aí a gente não encontra tantas pessoas que necessitam de um prato de comida. Mas quantos de nós conhecemos pessoas que precisam deste alimento? Conhecemos demais, muitos. De repente pessoas que de repente estão na nossa família, aos nossos lados e precisa. Tem sede de Jesus, mas de repente nunca ouviu falar, ou se ouviu falar, não conheceu da forma correta. E você é essa pessoa que precisa levar essa palavra para essa pessoa que precisa. Seja luz na vida dessas pessoas. E assim você vai, com o teu nariz, alimentar o teu espírito, consequentemente, o Espírito Santo. Mas tem uma forma muito feia de também se alimentar. Como eu disse, tem os alimentos gordurosos. Na vida espiritual, tem uma forma de você deixar o teu espírito fraco, de saúde fraca, que são os maus alimentos. E quais são? Danças vulgares, músicas mundanas, ambientes que não agradam
o Espírito Santo. Excessos de alimentação, de bebidas, palavras sujas, famosos palavrões, filmes ruins, não sei se já disse, músicas do mundo, conteúdos pornográficos, a maioria é homem, mas também existem mulheres que estão nesse vício, nesses maus alimentos. Pergunta a qualquer profissional da área da saúde. O intuito aqui não é ofender se a pessoa é um pouquinho mais fortinha, um pouquinho mais gordinho, mas é uma questão de saúde. Aqui a gente está tratando saúde e, em especial, a espiritual. Então, se você perguntar a qualquer profissional da área da saúde, seja enfermeiro, técnico de enfermagem, médico, quem vai viver mais? Uma pessoa que se alimenta de bons alimentos ou uma pessoa que se alimenta de maus alimentos? O mais magro ou o mais obeso? A resposta vai ser unânime, né? Se você alimenta o teu espírito com maus alimentos, seu espírito vai ficar obeso. Eu conheço um médico, ele é o médico dos médicos, e ele pode fazer uma bariátrica aí na tua alma, se você se encontra obeso. Ele pode te tornar saudável. Você pode falar com ele a qualquer momento. O contato dele é uma oração sincera, um coração quebrantado, um pedido de perdão que você pode fazer aí onde você está. Fala com ele. Como sempre nos finais dos vídeos eu tenho feito isso. Fala com ele. Fala com ele que você quer abandonar esses maus costumes, que você quer ter um espírito saudável, um espírito que vai viver, que vai agradar a ele, que terá cheiro suave, uma vida suave, de cheiro suave. Como eu já disse também, Jesus te ama e Ele quer te salvar. Você pode ser um dos que serão ressuscitados quando Ele aqui estiver, quando Ele voltar. Caso eu ou você morra antes dele vir, a gente pode ser os que serão ressuscitados. Mas como o mundo anda aí, é bem provável que esteja na nossa geração. Provavelmente seremos a última geração. Mas enquanto ele não vem ainda, é tempo. A porta está aberta. Não deixa para amanhã. Esse vídeo está sendo gravado em 2025. Mas você pode estar vendo em 2026, 27, 28, 29, não sei. A palavra de Deus, como eu já disse em outros vídeos, ela é atemporal. Ela não fica presa em um período, né? Onde você estiver aí, fala com Deus. Se você se encontra arrependido de todos os teus atos, de todos os teus malfeitos, os teus maus alimentos, os maus costumes. E com certeza o Espírito Santo vai te ajudar nessa caminhada. Ele vai te orientar, ele vai te mostrar o que é bom, o que é mal. Ele vai te convencer de todos os alimentos que você tem se alimentado que são maus, de todos os maus ambientes. Ele vai te levar para um bom caminho. Essa é a ideia. Eu fico por aqui. Deus te abençoe. Amém.